O Wallace, Matheus Gonçalves, até o Lohan, eles não têm condição de disputar com o Michael, eles não têm condição de disputar com o Cebolinha, eles não têm condição de brigar ali com os pontas do Flamengo, com o Bruno Henrique, nesses últimos jogos, se não tá bem, eles não têm nem chance de ir para essa disputa. Essa é uma pergunta que me foi feita como crítica, tá? Lá no X, lá no Twitter, foi me feita essa pergunta e eu vou trazer aqui para você tentar dar o meu ponto de vista, não falando único e exclusivamente do Flamengo, mas falando de quase todos os treinadores, porque para mim foi uma crítica ao Felipe Luiz. Eu recebi esse porra, não é possível que o Felipe Luiz prefira um Michael que não tá jogando bem, joga de cabeça baixa, do que um Alacian, por exemplo, do que o Lohan. Não é possível, Felipe. O Matheus Gonçalves parou de ter chance, enquanto você vê chances em overdose para um Cebolinha que ainda não vingou, não tem assistência, não tem gol. As pessoas estão pegando números do Michael e do Cebolinha, estão pegando os últimos 4, 5 jogos aí do Bruno Henrique, o Bruno Henrique vem mal, para me fazer essa pergunta, porque voltaram o Alacian para o Sub-20, o Lohan para o Sub-20, porque o Matheus Gonçalves sumiu, né? Sumiu, não aparece mais. E aí eu vou te dizer, meu amigo e minha amiga, antes da minha opinião, tá? É um fato que quase todos os treinadores preferem o jogador pronto. Parece que é uma matemática que vem na cabeça do treinador, que é o seguinte: o Michael, Cebolinha, para ficar aqui nos nossos pontos, Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Plata, são jogadores que vêm com rodagem, são jogadores que não tremem, são jogadores que não sentem peso de jogo grande, são jogadores que você não tem que trabalhar o emocional, teoricamente o emocional está construído. Por isso, os jogadores que eles já estão prontos, aqueles jogadores que vêm por milhões, aqueles jogadores que são contratados por preços altíssimos, eles são sempre preferidos. E esses outros são preteridos. Uns são escolhidos nos lugares dos outros e sempre caem para os que são as grandes contratações. Uma das coisas que eu estou te dando ainda sem opinião é que o treinador ele tem muito resguardo, muita proteção da diretoria em escalar esses medalhões, porque desses medalhões você pode cobrar e deve. O cara que ganha o salário que o Michael ganha, ele precisa ser cobrado. O cara que vem do futebol árabe, pela fortuna que o Michael veio com luvas e etc., e o salário altíssimo, né, que no final das contas fica muito mais caro se você tivesse comprado um grande jogador, quando você bota o valor do Michael na prática, quanto ele custa para o time anualmente, você pode cobrar o Michael. Quando você vê quanto o Flamengo pagou pelo Everton Cebolinha e quanto ele paga mensalmente, o treinador pode cobrar do Cebolinha. Então são jogadores, e aí vou ficar nesses dois para que você não... para que eu não precise ficar repetindo aqui e não fique tão alongado o vídeo. Esses jogadores, o treinador consegue olhar no olho dele, sentar ele no vestiário e falar: porra, e aí, bicho? E aí, irmão, tô te dando uma chance atrás da outra. E aí? Ah, mas mais nada, cara. Você já rodou o mundo. Tu jogou no Benfica, tu jogou no Al-Hilal. Você foi treinado pelo Jorge Jesus. Os dois, inclusive, né? Coincidentemente. E aí, meu irmão, vamos vingar, velho. Cadê a cabeça erguida? Vamos participar mais. Vamos acionar mais. O próprio Bruno Henrique, aí, Bruno, cabeça não tá boa, qual o problema? Ele consegue cobrar. Ele consegue olhar no olho do jogador e falar assim: meu irmão, tu tem que render. Já o jogador que vem da base, você tem que montar esse caráter, você tem que montar esse mental, você tem que passar por problemas como o do Lohan, que visivelmente não é só técnico. É muito técnico, tá? Nos últimos jogos do Lohan, ele entrava em campo e, meu irmão, não acertava nada, nem o nome dele. Então tem problema técnico, mas você sabe que o Lohan não é um merda. Quem conhece um pouquinho de futebol e olha o Lohan naquele jogo contra o Corinthians, sabe que o Lohan não é um merda. Quem conhece um pouco de futebol. Porque quem faz belas jogadas, você sabe que entende futebol, mas não faz várias vezes belas jogadas, aí você vai tentar entender por quê. Então, o Lohan claramente tem um problema mental, e o Felipe Luiz, às vezes, não está disposto, tá? Às vezes não está disposto a fazer isso, porque não tem tempo. Então, aqui vem agora o que eu penso, tá? O que eu penso. Eu acho, sim, que o Felipe Luiz acaba, por tudo isso que eu falei, acaba indo nessa onda das escolhas que ele viu em todos os lugares, onde todos os treinadores que foram importantes para a construção do que ele é como treinador, todos eles faziam as escolhas iguais. O JJ não dava chance para a base. Ah, Felipe, eu lembro do Reinier jogava quando não tinha outra opção, amigo. Se tivesse outra opção, era o jogador mais velho, carimbado, o jogador que entrava e resolvia. O Jorge Jesus, você sabe disso, ele não ficava: ai, vamos aqui botar o meu molequinho da base, João Gomes, vem jogar. João Gomes estava assistindo o jogo da arquibancada na época. Tu não ficava pegando moleque de 17, 18 anos, falando: vamos botar para jogar. O Abel Ferreira botou para jogar o Endrick, tá? Abel Ferreira bota para jogar o Endrick, Estevam, etc., por falta de opção, amigão.
Se você trouxesse alguém na época pro lugar desses caras, antes do Endrick, por exemplo, se consagrar, se na mesma época ele tivesse um atacante foda, o Endrick não jogava. Ponto. Vamos falar a verdade, o Endrick não jogaria. Então, essa é a real. O Felipe Luiz viu isso em todos os lugares que ele passou, em todos os treinadores que ele passou, e tá repetindo o modelo. Eu só acho, cara, e tem muita coisa que faz sentido, tá? O Wallace entra bem e tal, mas, meu irmão, a garantia de que o Wallace não vá oscilar como o Michael oscila, como o Cebolinha oscila, é zero. A chance dele oscilar também é grande. É porque, coincidentemente, os 10 minutos que o Wallace entrava nos jogos, ele entrava e resolvia. Então, o nosso olhar para ele fica assim, opa, caraca, que baita jogador. Agora, se tu botar 90 minutos, pode ser que apague. Pode ser, você não sabe. Então, como é que eu saberia, Felipe? Ele botando mais para jogar, mas aí, na dúvida dele, ele vai no tiro que ele considera certo. Para mim, a grande surpresa aqui é o Matheus Gonçalves, que já jogou muito mais minutagem, que não é mais um moleque total, né? Não é totalmente um moleque, já teve rodagem no Red Bull Bragantino, por exemplo, já teve em bancos e mais bancos do Flamengo, já entrou em jogo bom, já resolveu, já ajudou. Então ele sumir me assusta um pouco, assim. Me assusta um pouco, principalmente no momento onde esses dois que eu venho citando aqui neste vídeo, o Cebola e o Michael, não estão bem. Nesse momento, até o Cebolinha tá melhorando, tá assim, mas enfim, mas não tá bem. Nossa, que espetáculo, como enche meu olho, tá? O Bruno Henrique também, nesse recorte de tempo, né? Tô falando nesse recorte dos últimos 5, 6 jogos. Então, nesse momento, você não usar o Michael, não usar o Matheus Gonçalves, para mim é estranho. E eu venho questionando isso sempre. Eu venho dizendo que ele deveria dar mais chance, ele deveria dar mais oportunidade para o Matheus Gonçalves. Mas no geral, amigos e amigas, infelizmente, todo treinador prefere jogador pronto. É raro o caso de você ter um treinador que prefere a base, e é mais raro ainda você ter um treinador que, em tendo as duas opções, vai usar um moleque da base no lugar de um profissional que está lá há muito tempo, um profissional teoricamente já de nome e teoricamente já consagrado. Beleza? Essa é a minha opinião misturada com os fatos. Nesse vídeo aqui, meio que eu dei opiniões pautadas no que de fato a gente vê, né? O que acontece com todos os treinadores, praticamente. Eu não lembro um que prefere muito o jogador da base. Por isso eu usei o exemplo do Abel, porque eu sei que você escreveu. O Abel usa. Usa porque não tinha opção, tá? Se você for olhar os atacantes do Palmeiras nos últimos 5 anos, irmão, tu sabe que se eu ou você chegássemos lá uniformizados, a gente ia acabar jogando no Palmeiras, não só o Endrick. Você sabe disso. É porque, coincidentemente, depois o Endrick explodiu e etc. Mas você sabe que ele só jogava porque não tinha opção. Tem algum treinador que eu esqueci que gosta muito da base, que prefere botar um moleque da base do que um consagrado? Escreve aqui embaixo que eu posso ter esquecido, você pode saber mais do que eu. Mas no geral é isso. Infelizmente, sim. A gente vai ver sempre jogadores que a gente fala assim, cara, tem menos potencial técnico do que os nossos moleques da base. A gente vai ver vários. Porque tem menos potencial técnico, mas tem mais potencial de decisão. Tem mais potencial de, como é que eu vou te dizer, de competitividade. Pronto, é esse o termo. Tem mais competitividade no cara formado. Concorda comigo? Não concorda? Escreve, curte esse vídeo, vai, aperta o botão de curtir, se inscreve no canal e manda esse vídeo para mais pessoas que gostem de futebol. O canal do Felipe Fontoura é um debate eterno de futebol entre eu e você e eu. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.